Muito bem, pessoal. Agora eu vou resolver a segunda lista de exercícios, dos exercícios de revisão. Com essa segunda lista resolvida, vocês estão aptos a fazer aquelas atividades muito bem. Então, vamos nós. Primeiro, determine o deslocamento de um corpo causado por uma força constante de 400 newtons no mesmo sentido da força, que produziu um trabalho de 8.000 joules. Então, determine o deslocamento de um corpo, D, causado por uma força constante de 400 newtons, força de 400 newtons, constante, no mesmo sentido da força, que produziu um trabalho de 8.000 joules. Trabalho igual a 8.000 joules. No mesmo sentido da força, então θ igual a 0 graus. Eu sei que quando a força é constante, o trabalho eu calculo pela fórmula. Trabalho igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Aí eu sei que trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de 0. Então eu sei que ele quer saber o deslocamento. Então eu sei que deslocamento é igual trabalho sobre força vezes o cosseno de θ. Então, deslocamento é igual trabalho 8.000 dividido pela força, que é 400, vezes o cosseno de 0, que é 1. Então, deslocamento é igual a 8.000 dividido por 400. Corta esses zeros. Então, deslocamento é igual a 80 dividido por 4 vai dar 20 metros. Ok? Esse é o deslocamento. Segundo, um corpo se desloca na direção horizontal. O corpo está se deslocando assim. E sobre ele é aplicada uma força F de baixo para cima. Então o corpo está se deslocando nessa horizontal, sobre ele é aplicada uma força de baixo para cima. Certo? Essa força de baixo para cima não influi no seu movimento e nem na sua velocidade. Qual é o trabalho realizado por essa força? Então ele quer saber o trabalho. A força, o deslocamento é assim e a força de baixo, o deslocamento na horizontal, a força de baixo para cima. Então, entre eles tem um ângulo de 90 graus. Então, eu sei que θ é igual a 90 graus, a única coisa que eu sei. Então, eu sei que trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Eu sei que trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de 90 graus. Eu sei que trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de 90 é 0. Então, eu sei que trabalho é igual a 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então tenha em mente, sempre que tiver um corpo em deslocamento e uma força atuando sobre uma outra força atuando sobre o corpo, mas que não produz alteração de movimento, alteração de velocidade, então essa força não está produzindo nenhum trabalho. Ela existe, mas ela não está produzindo nenhum trabalho sobre esse corpo. Então o trabalho é 0, certo? Terceiro, qual é o trabalho de uma força que move um objeto de 50 kg de massa a partir do repouso, fazendo com que ele alcance uma velocidade de 10 metros por segundo no mesmo sentido da força? Então, qual é o trabalho de uma força que move um objeto de massa 50 kg a partir do repouso? Então, eu sei que a velocidade inicial dele é 0, fazendo com que ele alcance uma velocidade final de 10 metros por segundo, no mesmo sentido da força. Então, sei que θ é igual a 0 graus.
Nesse caso aqui, não é força constante. Então, trabalho é igual à variação da energia cinética, que é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Então, trabalho é igual a massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2 menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2, certo? Bom, eu sei que a velocidade inicial é zero. Zero ao quadrado, zero. Vezes massa, que não interessa muito agora, dividido por 2, isso aqui vai me dar zero. Então, todo esse segundo termo vai me dar zero. Então, eu fico só com o primeiro termo. Então, o trabalho é igual. Massa, eu tenho 50 vezes a velocidade final, 10 ao quadrado, dividido por 2. Então, a variação então, o trabalho vai ser, primeiro, resolva as potências. 100, 10 vezes 10, 100 sobre 2. Trabalho é igual 2.500 joules, certo? Ok, tranquilo, né? Um corpo em velocidade constante está realizando trabalho, então vamos lá. Velocidade constante implica que o corpo está em MRU, com condição de equilíbrio. Se ele está em condição de equilíbrio, isso implica que a força resultante que age sobre ele é zero. Então, sabendo que a força resultante que age sobre ele é zero, eu vou calcular o trabalho. O trabalho é igual força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Trabalho é igual, essa força é a força resultante, claro. Zero vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. E eu posso dizer que trabalho é igual a zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Então, todo corpo que está em MRU não está havendo nenhum trabalho sobre ele, mesmo que haja uma força agindo sobre ele para mantê-lo em MRU. Mas a força resultante que está agindo sobre o corpo é zero. Então, o trabalho, se a força resultante é zero, o trabalho é zero, né? Então, não tem trabalho não há trabalho realizado sobre o corpo. Então, vamos lá. Um bloco de massa 4 kg e velocidade 10 metros por segundo, movendo-se sobre um plano horizontal sem atrito, choca-se contra uma mola de constante elástica igual a 10.000 newtons por metro. Qual é o valor da deformação máxima da mola? Então, um bloco de massa 4 kg e velocidade de 10 metros por segundo, move sobre um plano horizontal sem atrito. Ele choca-se com uma mola de constante elástica K é igual a 10.000 newtons por metro. Qual o valor da deformação máxima? É X. Então, eu tenho um bloco com essa massa de 4 kg e essa velocidade. Ele vem e choca-se contra uma mola. A mola é comprimida e ele quer saber a distância que a mola foi comprimida. Ele deu a constante elástica da mola. Bom, isso aqui é muito importante. Movendo-se, o bloco mostra um plano horizontal sem atrito. Quer dizer que não há perda de energia. Se não há perda de energia, inicialmente ele está com qual tipo de energia? Ele não está com velocidade? Então ele tem energia cinética. Ela se transforma, se não há perda, ela se transforma totalmente em energia
da mola, potencial elástica, certo? Então vamos lá. A energia cinética eu sei que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, igual a energia potencial elástica, x ao quadrado sobre 2. Já posso cortar 2 com 2. Então, eu sei que massa é 4 vezes velocidade, 10 ao quadrado, igual a K, que é 10.000, vezes x ao quadrado. Então, eu sei que 400 igual a 10.000 x ao quadrado, certo? Então, 400 por quê? Primeiro eu vou resolver a potência, 10 ao quadrado dá 100, vezes 4, 400. Então, vamos lá. Eu sei que x ao quadrado é igual a 400 dividido por 10.000. Cuidado para não inverter isso, hein? Que normalmente o aluno costuma inverter, acha que o maior tem que ficar em cima. Não tem nada a ver. Então, vamos lá. X vai ser raiz quadrada disso, né? Se x ao quadrado é isso, x vai ser a raiz quadrada disso. 400 dividido por 10.000. Então, x é igual a 20, raiz quadrada de 400 é 20, raiz quadrada de 10.000 é 100. Corta o zero com zero, x é igual a 0,2 metros. Ok? 0,2 metros. Então, tranquilo, né? Agora o último. Uma mola de constante elástica K é igual a 1.000 newtons por metro. É esticada por 0,20 metros quando aplicamos uma força. Então, eu tenho uma mola, aplico uma força por ela, puxo ela, né? Ela é esticada nessa distância, 0,20 metros, e por uma força. E a constante elástica dessa mola é 1.000 newtons por metro. Qual é a sua energia potencial elástica? Energia potencial elástica é igual a K, x ao quadrado sobre 2. Energia potencial elástica é igual a K, 1.000 vezes x ao quadrado, 0,2 ao quadrado, sobre 2. Energia potencial elástica é igual. Vou primeiro resolver a potência. Então, 1.000 vezes 0,04 sobre 2. Então, energia potencial elástica vai ser 40 sobre 2 igual a 20 joules. B. Qual é o trabalho da força elástica? Trabalho da força elástica. Eu tenho uma mola de constante elástica 1.000 newtons por metro e estou puxando essa mola. A força elástica está puxando para onde? Para o lado contrário da força que eu estou fazendo. Eu estou fazendo a força puxando a mola e a mola está fazendo força para voltar à posição normal, certo? Então a força elástica, ela tenta normalizar a situação da mola. Então ela é em sentido inverso à força. Então o deslocamento e a força elástica têm sentidos contrários. Então ela vai ser negativa. K x ao quadrado sobre 2. Eu já sei que kx ao quadrado sobre 2 é igual a 20. Então, o trabalho da força elástica, né, vai ser menos 20 joules. Enquanto eu faço uma força para cá, a minha força produz um trabalho de 20 joules, a força elástica produz, em sentido inverso, um trabalho de 20 joules. Ok? É isso aí. Que todos tenham entendido.
Tira o print agora. Tá certinho, pode tirar o print. Calma. Muito bem. Boas semanas a todos.